Olá, bom dia, que bom ter você aqui, porque o Agro Pantanal de hoje está imperdível, hein? Vamos então às principais notícias da edição de hoje. Mal da vaca louca ainda assombra a pecuária brasileira, aumentando o número de países que mantém embargos às exportações da carne bovina. Governo federal pode decretar alíquotas menores de PIS e COFINS que incidem sobre as importações de milho. A renúncia fiscal será um alívio financeiro aos produtores. Limpeza da Baía de Chacororé. Programa Rio Limpo recolhe e dá destino correto aos resíduos sólidos. E Mato Grosso foi escolhido para ser o primeiro estado no país a receber a iniciativa. Infraestrutura. Governador Mauro Mendes assina contrato de concessão com a Rumo Logística para a primeira ferrovia estadual. Mais de 230 mil empregos serão gerados. E no Papo com Café de hoje, vamos receber no estúdio o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Minerais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado Carlos Avalone, do PSDB, que acompanha os trabalhos das frentes de combate aos incêndios da região pantaneira. E claro, aquela receita saborosa, deliciosa, para você assistir aqui e fazer igualzinho aí na sua casa ou na fazenda, com os sabores do Cerrado. Eu começo o nosso encontro deste domingo falando sobre o mal da vaca louca. Após 2 frigoríficos brasileiros, um em Mato Grosso e outro em Minas Gerais, identificarem a ocorrência do mal da vaca louca na forma atípica, as exportações da carne bovina sofreram inúmeros embargos. No momento, o Ministério da Agricultura se concentra em avançar nas negociações internacionais para liberar o mercado de exportação de carne, que foi parcialmente interrompido. Os embargos acontecem por parte da Rússia, Indonésia, Irã e Egito, além de China e Arábia Saudita. Esses países responderam por mais de 57% das exportações brasileiras de carne bovina apenas no ano passado, diferentemente do caso clássico, que ocorre quando os animais consomem produtos de origem animal. O caso atípico acontece naturalmente em bovinos de idade avançada, mas não representaria riscos em caso de consumo humano. Os protocolos sanitários do governo brasileiro, junto aos países importadores, determinam a suspensão automática das exportações até que as autoridades sanitárias analisem todos os documentos enviados pelo Brasil. Em 2019, quando ocorreu o último caso atípico de mal da vaca louca no país, as exportações para a China ficaram suspensas por 13 dias. Não houve registro de outros bloqueios. No caso da Arábia Saudita, o país suspendeu por quase um ano as importações de carne bovina brasileira. Isso em 2014, quando também foi registrado um caso atípico. Já o caso clássico da doença ocorre devido a uma proteína chamada prion e que está presente em produtos de origem animal. E o Brasil nunca registrou a ocorrência da doença e proíbe o uso de produtos de origem animal na nutrição de bovinos desde o início dos anos 2000, quando a doença passou a se espalhar na Europa. E ainda falando sobre esse assunto bastante polêmico, eu vou diretamente agora para Sinop, uma entrevista pela internet com o presidente do Sindifrigo, o Paulo Belincanta. A entidade representa 32 frigoríficos em Mato Grosso. Olá, seu Paulo, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Agro Pantanal. Bom dia, Luciana. É um prazer poder estar aqui e falarmos um pouco sobre esse assunto que tanto tem nos causado aí algumas preocupações nos últimos dias, né? Com certeza, seu Paulo, exatamente por isso que nós temos o senhor hoje aqui no Agro Pantanal. E eu começo perguntando para o senhor, afinal de contas, os embargos envolvem quantos países? Começou com a China, depois, passo a passo, veio a Rússia, depois a Arábia Saudita. E existem algumas desinformações por parte do Ministério da Agricultura. Então eu pergunto para o senhor, quantos países mantêm neste momento o embargo para as exportações da carne bovina?
Olha, eu diria para ti que o grande problema é a China. Sim, houve um questionamento da Rússia que já está sendo contornado, da própria Arábia Saudita também a gente poderia considerar superado. O Egito é um pouco mais grave pelo volume que levam, mas nós temos que considerar que foi muito pouco em número de países. O grande significado é o país que nos leva a um volume de produto muito grande, que é a China. O Ministério foi muito eficaz no comunicado à OIE, e a OIE muito rapidamente respondeu e divulgou que não há risco, que não houve problema nenhum, que nada passou de uma suspeita que não se confirmou, e a grande maioria dos países acompanham a OIE, a Europa, os Estados Unidos e muitos países. Nós citamos 4 de um leque aí de mais de 40, 50 países que importam do Brasil, né? Mas então, seu Paulo, dos frigoríficos aqui em Mato Grosso, quantos nesse momento não podem ainda exportar para esses países? Olha, eu te diria que são 7 plantas de China e algumas mais com restrições para o mercado do Egito ainda. Em número de plantas, é a minoria. O grande problema é que são as grandes plantas, né? As que têm uns volumes muito significativos, e isso produz um impacto maior. Qual é o reflexo disso, então, para esses frigoríficos mato-grossenses? Pode ter demissões, o fechamento, a paralisação parcial? O quanto diminuiu, então, as exportações? Qual o reflexo disso no momento para essas plantas? Olha, é uma insegurança que traz para o setor, não é apenas as plantas. Sim, as plantas estão diretamente afetadas por conta de terem que mudar radicalmente a sua programação de produção, buscarem novos mercados, isso traz alguns transtornos. Você tem um equacionamento de rebanhos, você tem um equacionamento de mercados, porque para qualquer mercado que as plantas se dirigirem, elas vão promover grandes alterações, porque vai ser uma oferta muito maior de produto num determinado mercado. Eu diria, o impacto é muito grande, mas ele é pontual e ele é de prazo determinado. Então, acredito que a gente já entre agora numa nova semana, onde as coisas devam fluir um pouco melhor do que aquilo que ocorreu nas 2 últimas. Então, é já a adaptação de novos mercados e até a confiança do retorno daqueles que ainda permanecem sem importar. Seu Paulo, o que o senhor disse é muito importante, mas vamos tentar entender. Esse prazo aí tem uma perspectiva real? Porque quando começou o embargo com a China, as entidades acreditavam que não iriam se prolongar mais de 10 dias. E a gente está vendo uma outra situação, outro cenário. Outros países embargando, aumentando aí o número de frigoríficos que não pode exportar. Existe um prazo, de fato, que isso pode se resolver ou não? Os embargos podem continuar por parte de alguns países? Isso foge da nossa mão, foge da mão do MAPA, do Ministério da Agricultura brasileiro. Vai do entendimento de cada país. As respostas estão sendo muito ágeis, o Brasil tem respondido aos questionamentos, e isso cria o nosso otimismo. Agora, definitivamente, é especulativo tentarmos adivinhar isso ou aquilo. O que nós fazemos com a certeza, com aquilo que a OIE declarou, é um embasamento que nos deixa otimistas. Não há um porquê, no aspecto sanitário, de se continuar alguns embargos por muito tempo. Porém, isso vai de entendimento de país a país e é muito arriscado qualquer palpite. Agora, enquanto isso não acontece, essa liberação total, o que a gente pode esperar em relação à arroba? Pode ter uma queda e também como fica
o preço para o consumidor final? Pode ter alteração? Pode ter uma redução? Olha, eu acho que nós tivemos uma atitude muito madura, o setor pecuarista não forçando a venda, a indústria não forçando os abates, dando esses intervalos que foram dados para se proteger a arroba, se proteger o mercado. Hoje não é fácil fazer uma arroba de boi, os custos estão altíssimos sobre todos os aspectos, em especial a própria alimentação, de forma que o melhor é essa calma, esse sangue frio de se aguardar um pouco. Eu acho que foi uma demonstração fantástica de indústria e pecuaristas de não tomarem medidas precipitadas. E é isso que a gente espera que continue. Claro, tem seu limite, tudo tem o seu momento, mas eu continuo otimista. Eu acho que a gente já está traçando os caminhos anteriores e conseguindo fazer a manutenção de valores, tanto para a carne quanto para a arroba do boi. Bom, seu Paulo, agradeço muito a sua participação aqui no Agro Pantanal e todos nós estamos otimistas, viu? Esperando dias melhores aí para a pecuária, para as exportações da carne. Agradeço mais uma vez a participação do senhor, que é presidente do Sindifrigo, representando 32 frigoríficos aqui em Mato Grosso. Tenha um bom dia. Bom dia, Luciana, sempre à disposição de vocês. Obrigada. Bom, nós falamos aí sobre o mal da vaca louca, sobre os embargos e tem ainda uma medida que pode ser impactante, isso por parte do governo federal. E eu vou falar sobre a importação de milho. Pode ter isenção de impostos com prazo aí de validade, viu? E agora você já entendeu que é o nosso momento com o consultor financeiro Orleans Tikacheski. Quais são essas medidas aí que pode ter uma redução de alíquota de importação para o milho, é isso mesmo? É isso mesmo, bom dia Luciana, bom dia você, nosso amigo produtor rural. E é hora de notícia boa, né, Luciana? A gente falou algumas vezes aqui que o milho, a gente tinha uma perspectiva aí de alta no milho em virtude de frustração de safra, seca em algumas regiões do Brasil, e isso tem se consolidado, mas o Brasil, né, tomou aí algumas iniciativas por meio de medidas provisórias que trazem aí a isenção de alguns impostos, e isso deve reduzir aí a cotação do grão aqui no Brasil, porque possibilita o Brasil trazer de fora também, importar milho, como aconteceu lá atrás com o arroz, né? A gente teve uma questão do arroz que vinha subindo demais e aí o Brasil teve que isentar alguns impostos para poder trazer, importar um pouquinho, e isso vai pesar muito aí, principalmente na questão no bolso do consumidor, que a gente vê que pode gerar um reflexo positivo em relação a isso, Luciana. E é importante porque ainda no mês de setembro deve ser divulgada aí essa medida provisória, ela já foi anunciada por meio do Ministério da Agricultura e ela isenta alguns impostos federais justamente para importação. E essa medida em si, ela deve causar um reflexo aí na casa de R$ 9,00 a saca do milho, ou seja, reduzir essa cotação aqui no Brasil, né, o que é bom para a cadeia alimentar, né, para quem consome aí, esse grão, principalmente aí na pecuária, na suinocultura, nas aves, né? E depois isso é muito bom para o consumidor final, se isso se refletir, é claro, né, Luciana? Temos que aguardar para ver se isso realmente vai se refletir até o bolso do consumidor. E isso, gente, é necessário nesse momento, né? Temos uma cotação bem elevada aí desse grão. Exatamente, Orleans. Quando a gente fala aqui de isenção fiscal, sempre é um alívio para o bolso dos produtores e também, claro, de toda a sociedade. E falando em alíquota, tem uma relação pesada aí. A Selic está lá em cima. Isso também reflete em toda a cadeia produtiva, independente de qual seja, já traçando esse paralelo, no caso, com a possível isenção que pode tornar o milho mais barato, já que o milho é base alimentar para muitas culturas, é isso? É isso, Luciana. A gente percebe que por um viés, né, positivo nós temos essa isenção de algumas alíquotas e num viés não tão positivo assim, né, nós temos a alta da Selic aí que vem consolidando cada vez em patamares maiores. E isso afeta toda a disponibilidade de crédito no mercado. Então a gente percebe que o produtor rural ele pode ter um pouco menos de incentivo no sentido de crédito nos próximos meses, causado justamente por essa alta de Selic. Mas a gente tem uma dica aqui o produtor rural,
principalmente para quem tem um dinheirinho aí para guardar, é o momento certo de investir, né? Já está interessante de novo voltar a aplicar a instituição financeira e para a tomada de crédito, mais uma vez, né? Falando de planejamento, que é totalmente necessário num cenário como esse agora, né? Que nós estamos caminhando aí para uma alta de Selic. Então, esse lado Selic tem uma correlação direta com a entrada de recursos aí para financiar o produtor rural, e isso a gente percebe que pode ter cada vez mais uma redução. Por outro lado, nós temos na cadeia, né, principalmente da produção de carne, essa isenção na alíquota de importação do milho, que também está aí prevista para anunciar até o final do mês de setembro. A gente tem essa consolidação disso, né? Já foi anunciada, mas existe uma consolidação desse processo, e a partir disso a gente deve ter uma redução no preço do milho quando as importações chegarem, e automaticamente um repasse disso no preço da carne, principalmente do suíno e das aves, né? Que a gente viu aí que tem uma dependência maior por esse grão. E aí a gente espera um pouquinho mais o mercado de crédito se consolidar para trazer aqui novidades, trazer boas notícias. Mas o momento agora é para planejamento mais uma vez, e a gente espera, né, que a gente tenha então um alívio aí no bolso do consumidor nos próximos dias. Espero poder trazer aqui isso com mais detalhes para nós. Amém, Orleans, que assim seja. Já vi desenhando aí uma balança, viu? Se a inflação está comendo o bolso da gente, está comendo o juízo também de outro, pode vir aí para o produtor, né, uma isenção de alíquotas que vai deixar então o milho mais em conta, já que o milho faz parte de muitas cadeias produtivas, né? Não só de Mato Grosso, mas do país afora. Obrigada pelas informações e até domingo que vem, Orleans. Até domingo que vem, Luciana. Muito obrigado. E olha só, agora o Agro Pantanal vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho eu volto, viu? E vou falar sobre a limpeza da Baía de Chacororé no nosso amado Pantanal Mato Grossense. E o Agro Pantanal está de volta e com uma notícia ambientalmente muito importante que você vai aplaudir, viu? É que o governo de Mato Grosso e também o governo federal promoveram a limpeza de importantes baías no Pantanal. O projeto tem a meta de recolher e dar destino correto aos resíduos sólidos retirados do local. E Mato Grosso foi escolhido para ser o primeiro estado do país a receber a iniciativa. Vamos ver então como foi a limpeza que aconteceu nas baías de Ciá Mariana e Chacororé. Em apenas uma manhã foram retiradas 10 toneladas de lixo das baías de Chacororé e Ciá Mariana no município de Barão de Melgaço. Entre os resíduos foram encontrados até eletrodomésticos como televisores, máquina de lavar e ventiladores. A mobilização realizada nesta sexta-feira teve a participação de várias entidades do governo do estado, governo federal e também a comunidade de pescadores da região. Estivemos na Baía de Chacororé e agora estamos aqui no Rio Cuiabá. Esse é o resultado da ação de ontem e de hoje. São mais de 10 toneladas de lixo retirado pelos nossos voluntários do Rio Cuiabá, do Pantanal Mato Grossense. É mais uma ação, mais um dia de ação do programa Rios Mais Limpos aqui no estado de Mato Grosso, uma parceria do governo federal com o governo do estado de Mato Grosso, com os municípios de Várzea Grande, Barão de Melgaço. Recebemos o governo federal aqui para essa importante ação e eu chamo de novo toda a população a se engajar junto conosco nesse programa para tornar os rios brasileiros mais limpos. Sim, com essa ação as pessoas percebem a importância de fazer o descarte adequado do lixo. Né? Não jogar o lixo num local que ele possa trazer impactos ao meio ambiente, descartar de forma correta, separar o reciclável do orgânico, fazer a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, né, todos ganham, né? Ganha o meio ambiente, ganha a saúde da população. Para o presidente da Associação dos Pescadores da região, falta conscientização por parte dos moradores e, principalmente, visitantes da região que vão até o Rio Cuiabá. Jogar lixo no Rio Cuiabá é a mesma coisa do se estar praticando uma coisa talvez mais errada que acontece de cada um. E hoje é uma maneira, tem muitas pessoas que são tradicioneiras, nasceu e criou, que usa água. Eu tenho 1,92 m e quase não estou aparecendo no meio dessa montanha de lixos.
porque isso aqui foi retirado apenas no período da manhã no Rio Cuiabá, em Barão de Melgaço. Agora você imagina o que poderia acontecer com esses lixos se eles continuassem nos rios. Tem TV, tem janela, tem bicicleta, enfim, tem muitas outras coisas. Agora esse caminhão aqui tá cheio, tá até o topo, e ele vai para reciclagem, e de lá vai ser reciclado alguns produtos e outros vão para o seu destino final. Parabéns aí por esta ação que envolve o governo de Mato Grosso e também o governo federal. O Agro Pantanal adora mostrar todas as iniciativas para salvar esse grande bioma, esse bioma maravilhoso. A limpeza aí das baías é muito importante. A gente mostra aqui sempre as condições do Pantanal. Estamos vivendo, infelizmente, uma das piores crises hídricas dos últimos 90 anos no país. E essas ações ambientais fazem a diferença. Mas ainda falando sobre o Pantanal, nessa edição eu trago uma entrevista especial com o deputado Carlos Avalone, falando ainda sobre os incêndios na região pantaneira, tá bom? Mas agora a gente vai para o nosso quadro Mito ou Verdade. Vamos saber então qual é a pergunta desse domingão para você ficar aí matutando, viu? Roda aí então para a gente ver, mito ou verdade, a banha de porco é mais saudável para cozinhar do que o óleo vegetal? Será? Bom, a resposta nós vamos ver então daqui a pouquinho, viu? Porque o nosso próximo assunto é capacitação no mercado de trabalho agrícola, que mais uma vez tem boas oportunidades. Então, vamos conferir. Lá em Pedra Preta tem doma racional de equinos, começa dia 27 e vai até o dia 1º de outubro. Informações pelo 6634861255. Lá em Jangada, o curso de casqueamento e ferrageamento de equídeos começa dia 27, também vai até o dia 1º de outubro. Lá em Canarana tem beneficiamento das sementes de soja e milho. Começa dia 4 de outubro, vai até o dia 8. E em Sorriso tem manutenção de tratores agrícolas. Começa dia 27 e vai até o dia 1º de outubro. O telefone é o 6635444723. E em Cuiabá também tem curso em cultivo da mandioca. As datas aparecem aí e o telefone para informações através do 6536230554. Já viu, né, que o Agro Pantanal tá assim, olha, recheado de boas informações e dicas para você que adora esse universo do agro e quer estar sempre inserido nele. E agora o agro vai para um giro de notícias. O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei que instituiria o fomento emergencial de inclusão produtiva rural e previa medidas emergenciais de amparo à agricultura familiar para diminuir os efeitos econômicos da pandemia. Pelo projeto, que foi aprovado pelo Congresso no mês passado, a União teria que pagar um auxílio de R$ 2.500 por família para produtores em situação de pobreza e extrema miséria. Ainda entre as medidas, permitiria a prorrogação de dívidas rurais até dezembro de 2022. Dentre as justificativas para rejeitar a matéria, o governo alegou que as medidas acarretariam em renúncia de receitas sem a apresentação da estimativa do impacto orçamentário e financeiro, violando regras constitucionais, fiscais e orçamentárias. O presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, o deputado Heitor Skuk, criticou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao afirmar que o setor até hoje não recebeu nenhuma ajuda do governo durante a pandemia e agora vai tentar derrubar essa decisão no Congresso. E o governo de Mato Grosso está investindo R$ 140 milhões na construção de pontes de concreto de grande extensão, em substituição às balsas utilizadas na travessia de rios em Mato Grosso. As obras vão facilitar o escoamento da produção agrícola com a melhoria da infraestrutura e logística das rodovias, aumentando também a segurança no tráfego. O Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso, o PRODEIC, vai aliviar a carga tributária da indústria frigorífica de Mato Grosso por 6 meses.
A medida abrange os beneficiários que integram a modalidade Investe sob módulo Indústria Alimentícia de Origem Animal e Vegetal para carne e miudezas comestíveis bovinas. A partir de 1º de outubro, haverá redução sobre os valores que incidem sobre a movimentação das cargas, que passam a ser de 83,33% para operações internas e 78,60% para operações interestaduais. A diminuição de oferta de animais prontos para o abate tem como consequência a elevação da capacidade ociosa das plantas. E esse foi o nosso Giro de Notícias e agora nós vamos para um rápido intervalo porque vamos falar sobre a Ferrovia Estadual, que tem um investimento aí aproximado de 12 bilhões de reais. E o Agro Pantanal está de volta e com uma notícia animadora para todo o estado de Mato Grosso. O governador Mauro Mendes assinou o contrato de concessão com a Rumo Logística e trata-se da primeira ferrovia estadual de Mato Grosso. Tem investimento pesado, superior a 11 bilhões de reais e não inclui recursos públicos, apenas privado. E deve gerar ainda, gente, na fase de obras, mais de 230 mil empregos. O futuro está chegando a Mato Grosso, porque o governo do estado assinou o contrato para a primeira ferrovia estadual. A empresa que ganhou a licitação é a Rumo Logística S.A. e está autorizada para a construção, implantação e exploração de 730 quilômetros de trilhos. Quando nós colocarmos essa ferrovia, haverá uma mudança de perfil, em algumas rodovias hoje que está impossível passar. É impossível andar na 163, até porque ela deveria ter sido duplicada já há muito tempo, não foi. E tem caminhões, fila de caminhão, isso traz insegurança, traz risco de vida, são acidentes. Então, o impacto ele é muito positivo, porque muda um pouco. Esses caminhões que faziam trechos aí de 1.000 quilômetros de carga, eles vão fazer mais transporte, só que agora com distâncias mais curtas, entregando nos pontos de recepção. No mundo inteiro, é esta lógica que nós estamos, graças a Deus, conseguindo implantar no Brasil e Mato Grosso, que é grandes volumes, a grandes distâncias, se usa a ferrovia. Acho que é um momento histórico. O Mato Grosso é um estado que se tornou uma referência no agronegócio, do ponto de vista de eficiência, do ponto de vista de produtividade, perspectivas de crescimento muito relevantes na próxima década. E a gente tem a oportunidade agora de também construir um estado referência em logística. A ferrovia vai interligar os municípios de Rondonópolis a Cuiabá, além de Rondonópolis com Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, conectando-se à malha ferroviária nacional em direção ao Porto de Santos. O governador Mauro Mendes, ele vem para trazer o maior ato de desenvolvimento para Mato Grosso, para o Brasil. Primavera, que vai se consolidar com o terminal dessa malha ferroviária para poder fazer não somente o escoamento da produção agrícola, mas também da indústria da transformação e das grandes âncoras de mercado que naquela região sul estão se instalando. Essa ferrovia também vai ser um importante canal para trazermos insumos para as nossas indústrias e termos não só um grande desenvolvimento das indústrias que já estão aqui no estado, mas também a atração de novas indústrias, porque uma logística mais eficiente, de maior capacidade, a capacidade produtiva da indústria de Mato Grosso vai poder se expandir. A Assembleia Legislativa foi de grande importância para a aprovação da ferrovia e principalmente para o avanço econômico do estado. E a Assembleia, o que precisar de encaminhar dentro do parlamento para que isso se torne efetivo, como está se tornando no dia de hoje, tem o apoio unânime de todos os parlamentares, porque todos entendem da importância do que significa a ferrovia para Mato Grosso, que vai gerar de emprego, de oportunidade e melhorar a nossa competitividade dos nossos produtos aqui e também dos produtos que aqui vão chegar com preços melhores. O projeto prevê um investimento de 11,2 bilhões de reais. E estudos apontam que 230 mil empregos serão gerados durante os anos da construção da ferrovia.
E além de Cuiabá, o governador Mauro Mendes também assina o contrato nas cidades de Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. E agora vamos de agricultura familiar. Aqui em Cuiabá, 3 vezes na semana, lá no Centro Político Administrativo, tem feira livre com preços abaixo do mercado. A comercialização dos itens produzidos por agricultores familiares de 5 cidades está concentrada em frente do prédio que abriga a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, que fica aqui em Cuiabá. Na feira tem dezenas de opções de frutas, verduras, legumes, folhosas, ao preço abaixo do que encontrado em supermercados e também em redes atacadistas. O presidente da Cooperativa de Produtores Familiares de Várzea Grande, Laudêncio Bispo, explicou que o preço atrativo se deve ao fato de serem produtos vindo diretos do produtor, sem passar por atravessadores. Além disso, são produtos frescos e de boa qualidade. A ideia de disponibilizar uma feira no Centro Político Administrativo é antiga. Segundo o secretário de Estado de Agricultura Familiar, Silvano Amaral, mas por conta da pandemia é que foi preciso adiar este projeto. Mas agora, com a vacinação no estado avançando e a economia voltando à normalidade, a secretaria deve ampliar o espaço e o número de produtores familiares que desejam vender seus produtos. Inicialmente, a feira estará disponível 3 vezes na semana, às quartas, quintas e sextas-feiras, a partir das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Muito bom, hein? E esses alimentos da feira vêm de todas as regiões aqui da Baixada, principalmente de Chapada dos Guimarães, tem também Nova Brasilândia e Várzea Grande, viu? E também tem Livramento. Muito bom saber que tem uma feira com preços atrativos aí para você. Mais uma dica importante do Agro Pantanal para você, né? Fazer aquela economia que é muito importante nos dias de hoje. E olha só, gente, mudando de assunto, que iniciativa legal. A ProSócia de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa se uniram e ajudam neste momento quem mais precisa, através da campanha Alimente uma Vida. Tem mãe que só fica tranquila quando o filho finalmente dorme. Porque quando ele acordar, vai chorar de fome. E hoje não tem comida em casa. A fome não espera. Doe para a campanha Alimente uma Vida e ajude pessoas que precisam muito em todo o estado. Uma ação agro-solidária, a ProSoja e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Essa ação nasceu no coração dos produtores de soja e milho, mas também de toda a sociedade. Então, faça a sua parte, faça a sua contribuição. É o Agro Solidário que também pode contar com a sua solidariedade. E agora o Agro Pantanal vai para um rápido intervalo, mas eu volto daqui a pouquinho, porque vamos falar ainda mais sobre o Pantanal mato-grossense com o deputado Carlos Avalone, que também vai falar ainda sobre a ferrovia e também tem política no meio, hein? É daqui a pouquinho. Olá, que bom que você voltou aqui no Agro Pantanal, porque agora são muitos temas importantes. Vamos falar do nosso Pantanal mato-grossense, que infelizmente ainda está sofrendo com esse longo período de estiagem e também os incêndios. Vamos falar também sobre as eleições 2022, quem pode ser um bom candidato para o agronegócio. Vamos falar também da polêmica ferrovia, no sentido da escolha do nome para esse trecho que passa aqui por Rondonópolis e também Cuiabá. Tudo isso e muito mais nós vamos falar no nosso quadro Papo com Café. E no nosso quadro Papo com Café, eu recebo o deputado Carlos Avalone, do PSDB, que compõe também a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Olá, deputado, bom dia, seja muito bem-vindo ao Agro Pantanal.
Bom dia, eu que agradeço o convite, é um prazer estar com o seu público aqui e no Agro Pantanal. Opa, que bom, viu? A porteira está sempre aberta aqui, viu, obrigado, deputado? Obrigado. Eu gostaria de começar falando sobre o nosso amado Pantanal Mato-Grossense, que infelizmente no momento ainda está queimando nesse período de estiagem. E eu sei, deputado, que até pelo fato do senhor compor a Comissão de Meio Ambiente, está fazendo inúmeras incursões nesse bioma. Conta pra gente como está a situação lá no momento, até porque ventilou recentemente na imprensa nacional, inclusive, que os incêndios estavam em maiores proporções este ano do que no ano passado. Essa é a realidade desse bioma? Infelizmente foi uma grande fake news que saiu a nível nacional, que tivemos uma dificuldade muito grande para desmentir, mas conseguimos e ela foi desmentida. Partiu de uma acho que é uma região, uma faculdade do Rio de Janeiro, que passou informações falsas, erradas, depois ela consertou, mas isso causou um transtorno muito grande para nós. Na realidade, o nosso Pantanal, ele deixou de queimar em relação ao ano passado mais de 80%, ou menos de 80%. Então, nós ficamos numa situação bem melhor. Dá para melhorar? Eu acredito que sim, e nós temos que trabalhar para isso. Mas isso tem que ser mérito de muitas pessoas, de uma sociedade. Mérito do Corpo de Bombeiros, mérito da SEMA, da Defesa Civil, da OAB, da Comissão de Meio Ambiente, da Assembleia. O senhor citou aí todos os órgãos envolvidos, imbuídos nessa grande causa em preservar aquele bioma, não permitir que as chamas alcancem. Mas a gente pode ter essa certeza ou é impossível ter essa afirmação no momento? Olha, Luciana, o Pantanal é um só. A gente tenta falar de sul e do nosso Pantanal, mas acaba, como dizia Manuel Bandeira, né, o grande poeta mato-grossense, o Pantanal não pode ser dividido por uma linha, né? Mas, como existe uma divisa de Estado e existem políticas diferentes para o Pantanal do Sul e o nosso Pantanal, esse ano nós estamos melhores, nesse ano nós estamos queimando menos, nesse ano nós nos cuidamos mais. Acho que uma das melhores coisas que nós fizemos foi ouvir mais o homem pantaneiro. Foi ouvir mais quem preservou o Pantanal durante todos esses séculos. 3 séculos, pelo menos, os pantaneiros vêm cuidando do Pantanal. É o bioma que tem uma menor devastação. A devastação no Pantanal é muito menor que os outros biomas. Por que, deputado, o Pantanal queima tanto? Olha, na realidade, nós aprovamos algumas legislações, ou deixamos de aprovar outras aqui no Estado, que permitiu que formasse uma possibilidade de queima muito maior do que deveria ter. Saiu-se muito o boi do Pantanal, foi tirado o boi do Pantanal com grandes reservas que foram montadas, e ali se acumulou uma quantidade de biomassa que acabou causando o maior número de incêndios do ano passado. Não podia limpar os pastos. Isso tudo foi corrigido a partir desse ano e está ainda sendo corrigido mais. Eu preciso aproveitar o senhor aqui para falar de outros temas também. Nesse momento eu queria falar sobre a ferrovia. Mato Grosso celebrou, né, o fato do governador Mauro Mendes ter assinado uma maratona de assinaturas, começou em Cuiabá, foi para Nova Mutum e depois Lucas do Rio Verde, um investimento privado aí de quase 12 bilhões de reais da ferrovia, que pode gerar mais de 230 mil empregos diretos e indiretos, mas infelizmente tem uma mancha nessa história que está sangrando o coração da cuiabania e também dos mato-grossenses. É o nome da ferrovia. Todo mundo acreditava, teria a perspectiva de que seria, né, do senador Vuolo, mas infelizmente não é isso que aconteceu até o momento. Mas a Assembleia Legislativa disse que não vai ficar dessa forma, não. Já tem uma legislação desde 98 e vai precisar fazer um novo projeto de lei para garantir o nome do senador, ou isso não vai acontecer? Luciana, quem dá nome para assuntos estaduais é a Assembleia Legislativa. Quem, por acaso, tentou colocar nome, cometeu um engano, não combinou. Né? Como diz no futebol, esqueceram de combinar com os russos, como dizia o Garrincha. Né? Não foi combinado com a Assembleia, nem mudança de nome, nem nome novo. Então, assim, eu já me posicionei, eu acho que seria um desrespeito ao Vicente Vuolo, ao senador, seria um desrespeito à sua família, e seria um desrespeito à cuiabania.
certo? Eu já me posicionei no dia que eu vi o nome. A Rumo é importantíssima para o nosso estado. É uma pena que nós estejamos discutindo o nome, é uma pena, certo? Era assim, foi um gol maravilhoso que nós fizemos, usando o futebol novamente, e esse gol está sendo manchado pela discussão do nome. Mas os 200 mil empregos, de 30 mil empregos, nós estamos falando pouco. A qualificação dessa mão de obra para não vir gente de fora, que você já puxou esse assunto em várias vezes que você tocou nele. Quer dizer assim, era disso que nós tínhamos que estar falando. Mas um erro de comunicação, um atropelo, uma entrada errada de um nome num vídeo causou tudo isso e está se custando caro para quem deveria estar comemorando um gol. Deputado, um erro de comunicação ou aí, novamente, uma inflamação nessa tensão entre Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro, até porque o filho do senador Vicente Vuolo é atual secretário do prefeito da capital. Pode ter essa relação? Olha, eu não quero acreditar nisso. Eu acho que... Eu tenho certeza que essa briga, eu já me posicionei várias vezes, essas discussões tinham que acabar. Né? Mato Grosso não merece esse tipo de discussão. Agora, voltando, né, a ferrovia para o agronegócio, existem números aí positivos. Pode até mesmo dobrar a produção das principais commodities de Mato Grosso por conta desse desenvolvimento? Olha, vai facilitar. Justamente a saída vai baratear o preço, como já barateou. Nós tivemos uma redução aí de R$200 por tonelada para R$170 ou dólar por tonelada, desde quando ela foi implementada aqui. E isso vai melhorar um pouco mais ainda quando ele avançar até Lucas do Rio Verde, até Nova Mutum. E no nosso caso aqui de Cuiabá, vai ser uma revolução para a Baixada Cuiabana, porque nós vamos funcionar justamente no sentido inverso. Nós vamos trazer tudo que pode trazer em container para abastecer aqui a Baixada Cuiabana. É isso que vai revolucionar e permitir que outras indústrias venham para cá, agora com gás sendo distribuído também dentro do distrito industrial. O gás e a ferrovia junto é uma explosão. Eu pedi à Rumo que ela participasse junto com a Federação das Indústrias e com a Assembleia Legislativa de um grande movimento para a gente discutir os novos caminhos que a Baixada Cuiabana vai ter com a chegada da ferrovia e a instalação do gás. E, logicamente, com o governo do estado junto. Tá certo, deputado. E falando em ferrovia, quem falou também sobre a malha ferroviária, o crescimento dela, foi o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele falou a respeito disso lá nos Estados Unidos, já que acontece uma Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Eu gostaria, nesse momento, de acompanhar, junto com o senhor, uma declaração do presidente Bolsonaro que falou sobre o meio ambiente e o agronegócio. Vamos ver. Nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e utiliza apenas 8% do território nacional. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. O Brasil é um país com dimensões continentais, com grandes desafios ambientais. São 8,5 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 66%, 2/3, são vegetação nativa, a mesma desde o seu descobrimento em 1500. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Lembro que a região amazônica equivale à área de toda a Europa Ocidental. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Qual país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? Os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia.
Bom, deputado, o presidente Jair Bolsonaro fez o dever de casa, tentou levar a melhor imagem possível do Brasil aos Estados Unidos. E eu só separei esse trecho falando de meio ambiente e também envolvendo o agronegócio, sem entrar na seara das outras particularidades. Em relação aos números que o presidente traz, o agro, de alguma forma, meio que assustou diante de alguns percentuais. Eu queria a avaliação do senhor. Exatamente esse é o quadro que se desenha hoje no país? Luciana, é uma pena, sinceramente, a forma como o presidente ele conversa com o mundo. Mato Grosso paga um preço caro por isso, porque nós realmente aqui, os nossos agricultores, o nosso agronegócio é um exemplo para o mundo. Nós realmente aqui estamos preservando 63% dos nossos biomas. É uma coisa espetacular, alimentando o mundo. Até 2030 nós seremos o 4º produtor de grãos do mundo, de alimentos do mundo. Nós vamos passar a Argentina. Quer dizer, são números fantásticos. E a postura equivocada, não só quando fala do meio ambiente, mas do presidente, como a questão das vacinas, como a questão de não se vacinar, de entrar dentro de uma ONU que tem um código de honra, que as pessoas lá têm que se respeitar. E depois isso sai em todos os jornais mundiais, nos denegrindo a nossa imagem. Quer dizer, assim, isso atrapalha. E, infelizmente, isso nós não podemos concordar. Quer dizer, assim, Mato Grosso faz a sua parte. A nossa agricultura é exemplo. Nós vamos aumentar a produção 2, 3 vezes até 2030 e vamos continuar preservando. Vamos cumprir. Mas posturas como essa do presidente fazem com que o mundo nos olhe de forma diferente. E a cada minuto, os grandes produtores de Mato Grosso, mas os pequenos também, mas os grandes, acabam recebendo ligações de fora, perguntando: eu preciso de mais certificação, mais não sei o quê, você não está produzindo na Amazônia, você não está fazendo tal coisa. Quer dizer, isso é tudo custo para a nossa produção, porque existe um discurso desalinhado, existem posturas desalinhadas. Então, isso é muito ruim para nós. Então, deputado, falando então do agronegócio, e o PSDB está com 4 nomes para possíveis aí pré-candidatos à presidência da República. E como o senhor disse que existe uma postura inadequada, é claro que o partido vai tentar buscar a terceira via, né? Essa tão aclamada terceira via. E nós já tivemos aqui em Mato Grosso as visitas, né, do Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, nesse final de semana, sábado, né, ontem tivemos aqui a visita de João Dória. E o PSDB tem 4 nomes, tem ainda Tarso Gereissati e o ex-prefeito de Manaus. Queria que o senhor pudesse fazer uma avaliação de fato. Pode sair a terceira via forte entre esses 4? Eu acho que vai sair a primeira via. Eu acredito que hoje esse radicalismo, essa briga de ódio que a gente assiste entre Lula, PT e entre Bolsonaro, que nem o partido tem, isso é desastroso para a política nacional. Quer dizer, assim, é pai brigando com filho, o WhatsApp a gente não consegue nem participar mais, ninguém respeita a opinião do outro, do próximo. Assim, é um desrespeito tão grande que isso está atrapalhando, na minha opinião, a política, está atrapalhando a convivência. Então, eu tenho certeza que o Brasil vai optar por uma outra opção, que não é esta, ou não são estas. E o PSDB vai colocar nomes nessa disputa. Ter começado as prévias, ter decidido pelas prévias, foi fantástico. Nós estamos rodando o Brasil, nós estamos discutindo com todo mundo, estamos hoje falando sobre isso só porque existem as prévias. Então, nós estamos mostrando para o Brasil que não é só o PSDB. Outros partidos também vão apresentar outras vias. E estas vias, vocês podem ter certeza, estarão conectadas. Elas trabalharão em conjunto, porque nós temos uma eleição em 2 turnos. E elas estarão no segundo turno, num segundo momento, se é que não estarão as duas no segundo turno. Eu não descarto a possibilidade de nem Bolsonaro e nem Lula nem estarem no segundo turno. Uma pessoa que vai para a Avenida Paulista e diz que só tem 3 opções para ele: a morte, prisão ou eleição, ou estar eleito, e ele não tem características de Getúlio Vargas, de suicida, e ele diz que a prisão ele não vai, ninguém prende ele, e que, portanto, ele só admite estar eleito.
isso não é postura nem democrática e nem de quem disputa uma eleição. Então, a possibilidade dele nem candidato ser, por decisão própria. Para a gente encerrar essa entrevista aqui, eu vou fazer um palpite aqui. Acredito que as prévias serão mais favoráveis ou para Dória ou para Eduardo Leite. Se ficar entre esses dois, qual pode ser o melhor para o agronegócio? Olha, eu estou avalidando essas duas participações que nós tivemos aqui em Mato Grosso, justamente para isso. Os discursos para o agronegócio de ambos está muito parecido, certo? E eu acho isso muito importante. Nós precisamos discutir mais com os nossos candidatos, isso é um papel do PSDB, nós conversarmos mais com o Eduardo Leite, mais com o Dória. Passando as prévias, nós temos que entrar e mostrar a importância do Mato Grosso, e a importância do Mato Grosso para o Brasil, para as exportações, e pedir a ele, nós precisamos atuar para tirar essas desigualdades do tamanho que nós temos em Mato Grosso. Não é possível a riqueza que nós produzimos aqui e nós temos tanta gente passando fome. Isso nos assusta e isso nos machuca. E esse é um trabalho que nós vamos fazer dioturnamente. O PSDB vai trabalhar com o seu candidato para que nós possamos ter políticas públicas sociais para que a gente possa estar 4 anos após a eleição numa situação muito melhor. Ok, deputado, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Agro Pantanal. Como você disse que a porteira está aberta, sim, estou pronto para vir outras vezes. Opa, com certeza, viu? Compromisso já confirmado. Muito obrigado. Bom, e agora, gente, olha, o horário do almoço já está batendo a porta e você já está sentindo aquele aroma? Claro que sim, né? Porque agora tem Sabores do Cerrado, sempre com uma receita maravilhosa para você fazer aí, na sua casa ou na fazenda. Agora a gente vai para o quadro Mito ou Verdade deste domingo. Vamos ver então qual é a resposta. Vamos relembrar a primeira pergunta, né? Melhor ainda, mito ou verdade? A banha de porco é mais saudável para cozinhar do que o óleo vegetal? Vamos aqui então a resposta. É verdade, gente, olha só. E assim como a manteiga, o azeite, o óleo de coco, a banha de porco é rica em graxos monoinsaturados, ou seja, é mais estável ao ser submetida ao calor, sendo mais difícil sofrer oxidação. Portanto, a banha de porco oferece ainda nutrientes como as vitaminas do complexo B, C, D. Então, gente, ainda é rica em minerais e ferro. Inclusive, essa gordura perde apenas para o óleo de fígado de bacalhau, quando se trata do teor de vitamina D, o que faz dela um excelente auxiliar para a absorção do cálcio pelo organismo. Então, já viu, né, que a sua receita de suíno pode render até uma banhinha de porco que você pode reaproveitar aí para preparar outros pratos deliciosos e mais saudáveis, né? Olha só. O Agro Pantanal, gente, fica por aqui. Vou encerrar falando, né, de gordura boa e também de uma receita maravilhosa, porque o almoço está chegando e você precisa ir para a cozinha preparar, né? Então tá bom, mas olha, fique com Deus, uma excelente semana e até domingo que vem, porque tem mais Agro Pantanal.
Tchau!